leitura agradável é você fazer a leitura de Salmos. A gente aqui está estudando a Bíblia em ordem cronológica. Então isso vai ser muito legal, é importante que você priorize assim a quarta-feira, porque vai numa sequência para você conseguir entender, não perder o fio da meada, né? Então a gente pegou o Gênesis, colocamos Jó, porque Jó, segundo teólogos, ele vem da parte de patriarcal, mesmo período de Abraão. Ele não cita a lei, ele não cita Moisés, ele não cita ninguém, então ele veio para cá. Então Gênesis, Jó, e viemos, né, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí viemos seguindo essa sequência, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel. Nós trouxemos na quarta passada 1 Crônicas, porque Saul termina 1 Samuel morrendo e ele morre de novo no capítulo 10, 11 de 1 Crônicas. Então nós trouxemos 1 Samuel, 1 Crônicas. Crônicas já cita pelo menos uns 10 a 12 salmos dentro dele. 73 salmos dos 150, boa parte das pessoas atribuem a autoria dos salmos a Davi, mas Davi não foi o autor de todos os salmos, né? Ele foi autor de 73 salmos. Existem salmos, Salomão escreveu 2, Moisés escreveu 1, o salmo de número 90. E aí você tem os levitas, né, de Corá, Asaf, dentre outros que escreveram, e alguns são desconhecidos, anônimos. Pode até ser de Davi, pode até ser de Salomão, mas não houve uma identificação ali precisa. É um livro interessante porque ele tem uma datação extremamente extensa, porque o primeiro livro foi escrito por Moisés. Quer dizer, o povo entra na Terra Prometida, passa o período de Josué, passa o período de Juízes, né? E aí entra a monarquia, e aí o último salmo vai ser escrito quando o povo estava regressando lá da Babilônia e da Pérsia. Então, quer dizer, ano 300 mais ou menos, né? Então, antes de Cristo. Então, embola esse negócio, são quase 1000 anos que os salmos foram escritos. E a gente aprende na leitura do livro de Salmos essa questão de como é bom a gente confiar no Senhor, né? Que é o tema dessa noite. Quem aqui já passou por um sufoco grande? Todo mundo, né? Quem está vivo passou por algum sufoco, né? E aí, sempre os Salmos é o livro mais lido, talvez, do mundo. O mais lido é a Bíblia. E da Bíblia, o mais lido é Salmo. Óbvio que as pessoas pensam, né? Então, às vezes, se você vai no Salmo aqui, 23, 46, 121, 91, algum Salmo que possa trazer alguma coisa. Mas a leitura de Salmo é algo maravilhoso, né? Que nos encoraja a vencer as adversidades da vida. Davi escreve muito Salmo, por exemplo, quando ele estava no sufoco. Ele escreve o Salmo de número 34, se não me falha a memória, quando, de repente, ele vem caminhando e dá de cara com a galera, os filisteus. E como eu já disse aqui, os filisteus dominavam o ferro. Eles tinham espada de ferro. Os judeus não. Os judeus tinham pedra, funda, pedra, lança, vara, cajado, aquela arma que pastor de ovelhas usava. Tanto que quando você lê 1 Samuel, o autor faz a menção de que somente Saul e Jonatas tinham espada de ferro. Então Davi, provavelmente sem uma espada nem nada, de cara com o exército, ele cai e fica babando no chão, etc. E aí os caras ficam com medo dele, pensa que é alguma coisa, foge, e aí ele escreve o Salmo de número 34, né? Então o livro de Salmos é o maior livro da Bíblia, é o livro de cabeceira de muitas pessoas, crentes e não crentes, fazem a leitura de Salmo com uma constância enorme, né? Então são vários autores. Nessa datação ela cobre um período muito grande. O último Salmo talvez seria o 137, que é uma canção de lamento, né? Que as pessoas escrevem quando estavam sendo mantidos no cativeiro da Babilônia, que foi cerca de 586 a 538. O legal é que são salmos individuais. Ele não tem Eu tinha um professor no seminário que ele falava assim: você pode ler salmo como você come salame, né? Você pode tirar do meio, você pode tirar da ponta, não tem aquele negócio de tem que seguir aquela sequência, né? Então você pinça um salmo, ele tem uma história específica ali naquele momento e pronto, né? Então é um dos livros também mais diversos, porque ele trata de tudo, ele fala da criação de Deus,
né? O Salmo 19 fala, né? Os céus declaram a glória, né? A criação fala da guerra, adoração, sabedoria, pecado, mal, julgamento, justiça, a vinda do Messias. O livro de Salmos é uma coleção de orações, poemas e hinos, né? Eles eram cantados dentro das sinagogas, os salmos, nos cultos antigos de Israel. Os salmos, eles são separados, quem leu, são em 4, né? Basicamente em 4, sei lá como é que fala, né? Não é capítulo, mas 4 etapas, mais ou menos, de leitura. Mas existem os salmos que são chamados salmos dos degraus, são 15 salmos, que dizem que o povo veio recitando esses salmos quando eles vieram retornando da Babilônia. Era um hábito também, quando eles iam ao templo, cada degrau que eles subiam, eles iam recitando esses salmos. Por isso, esses salmos são chamados de Salmo dos Degraus, é do Salmo 120 a 134. Então, são chamados Salmo dos Degraus. Existe um salmo que talvez você vá gostar muito dele, se você for um cara mais ou menos crente, que são chamados dos salmos imprecatórios. Imprecatórios, são 11 salmos. São coisas muito interessantes para a gente poder ler na Bíblia e desejar para o nosso inimigo, né? Ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca, né? Salmo 58:6, né? Aí você que é mais safado diz, ó, tá na Bíblia, né? Então, tá na Bíblia. Então, quebra-lhes os dentes, consome-os com a indignação, consome-os de sorte que jamais existam, ou seja, acaba com eles, né? Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz não sei o quê, caiam brasa sobre eles, pega os filhos dele e estoure ele nas pedras, como eles fizeram com os nossos. Então, assim, é por aí, né? São chamados de salmo imprecatório. Quem é teólogo ou crente há mais tempo brinca, às vezes, quando um cara está falando um negócio, fala assim, ó, salmo imprecatório para ele, né? O cara não entende o que está acontecendo. Salmos messiânicos. Quando Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está recitando o Salmo de número 22. É o Salmo de número 22 que ele está recitando. Então, existem os salmos messiânicos, são 26, né? E o Salmo 2:7, Deus declara o Messias, né? Jesus, seu filho, você encontra em Mateus 3:17. Salmo 8:6, todas as coisas serão postas debaixo dos pés do Messias. Salmo 16:10, ele ressuscitará da morte. Salmo 22:1, Deus o desamparará na hora da necessidade. Deus meu, por que me desamparastes? Salmo 22, novamente, né, será zombado e insultado. Salmo 22:16, suas mãos e pés serão perfurados. Então, preste atenção na riqueza de detalhes, né? Porque já disse isso aqui, se Jesus fosse enforcado, ele não seria perfurado. Então, não teria se cumprido a profecia de que ele é o Filho de Deus. Salmo 22, também 18, lançarão sorte sobre as suas vestes, né? Mateus 27:35. Salmo 34:20, nenhum osso seu será quebrado. Então, os soldados tinham uma ferramenta chamada martelão. A pessoa morria por asfixia. Quando estava demorando a morte e quando Jesus morreu, né? Então diz que a tarde virou noite, houve um tremor de terra, né? Um terremoto, e aí os soldados ali com medo, o centurião romano, os ladrões estavam vivos, provavelmente, eles quebram então as pernas, né? Na hora que quebra a perna, o pulmão comprime, o cara morre, é quase morte instantânea. E aí, por isso que Jesus foi furado com a lança, porque o centurião quis ver se ele já tinha morrido. E aí, como ele já estava morto, né? Então não houve necessidade de quebrar nenhum osso de Jesus, né? Então, Salmo 35, né? Ele será odiado sem motivo. Salmo 40, ele virá fazer a vontade de Deus. Salmo 41:9, ele será atraído por um amigo. Como é que ele trata Judas quando chega? Ele chega e fala, amigo, né? O que veio fazer aqui, amigo, né? O seu trono será eterno, assentar-se-á à destra de Deus Pai, e assim por diante. Tem vários, se você quiser depois isso aqui em detalhe, você baixa no aplicativo da igreja. Baixa o aplicativo da igreja, vai ter esse esboço aqui, tem todos os salmos messiânicos, que são 26, e aí você vai poder acompanhar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 3, verso 5. Né? Eu quero que você entenda a dificuldade que é para você pregar os 150 salmos, né? Eu poderia pregar as coisas mais variadas, focar somente num determinado ponto ou alguma coisa, né?
Mas aí a gente vai. Então, ele sempre tem essa questão, porque o Salmo, viu, Renan, é como se fossem canções. Existem salmos, por exemplo, o Salmo 119, que é o maior, ele é feito na ordem do alfabeto de toda a letra hebraica. Então ele começa Aleph, Bet, Gil, Dalet, né, Ret, Vav, Tzain, né, e aí vai descendo aqui assim, como se fosse um acróstico, né? A primeira letra vai seguindo tipo A, B, C, D, E, F. Então existe isso, e como se fosse hino, tem essa questão da doxologia, né, um encerramento, uma conclusão, um negócio assim. Salmo 3:5 diz: eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo, porque o Senhor me protege. Que coisa boa, né? Você ter a certeza de que você tem um Deus que cuida de você, um Deus que protege você sem que você perceba. Eu já disse aqui uma vez, não sei se você se lembra, se você é um pouco antigo, tinha um desenho de um cachorro que tinha um bico assim, chamava-se Drupi, que tudo acontecia perto dele. Ele passava, caiu um piano nas costas dele, raspando aqui assim, né? Aí o carro passava aqui, um trem passava a colar. E eu tenho a impressão que quando nós chegarmos no céu, Deus vai mostrar quantos livramentos nós tivemos que a gente não conseguiu perceber a coisa como Deus agiu, né? Então, eu me deito e durmo tranquilo. E acordo depois. Por quê? Porque o Senhor me protege. Então isso mostra a questão da confiança. Ela está depositada em Deus, ela não está depositada em absolutamente nada mais. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra lida, e pedimos que o Teu Espírito Santo possa derramar da Tua graça, da Tua sabedoria, da Tua unção sobre as nossas vidas nesta noite. Fala conosco através da Tua palavra, das Escrituras. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Quem leu também Salmo viu que várias canções que nós cantamos são oriundas de Salmos. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Salmo 139. Então aí você tem vários salmos que geraram canções que nós cantamos hoje em dia. Então é maravilhoso a gente saber que a paz que Deus dá, ela é imensa, né? Ela consegue acalmar. Geralmente eu não passo receita de bula, né? Eu não sou médico, eu não sou psiquiatra, eu não sou nada, mas as pessoas me ligam: pastor, não sei o que, eu tô malzaço, pá. Qual é a receita que eu dou? Lê o Salmo 23, 46, 121, 40, entendeu? 91, ou seja, eu passo a receita para a pessoa do Salmo e funciona, né? Então a pessoa às vezes está extremamente ansiosa, está angustiada, está com alguma coisa. O que eu posso fazer, além de orar com a pessoa ao telefone, é indicar que ela faça a leitura de alguns textos que possam trazer paz ao coração dela. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus é meu socorro e fortaleza, refúgio, né, bem presente na hora da adversidade, da angústia. Então, como disse aqui o Shedi, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e assim por diante, né? E a gente aprende, então, nessa coletânea de 150 salmos, em primeiro lugar, que a esperança de não estar sozinho nas lutas, nós sempre estamos bem acompanhados. A gente sempre tem a presença do Senhor quando nós passamos por lutas. Preste atenção que o livro de Salmo também, ele escreve com muita veemência assim: aqueles que são teus filhos, cuida daqueles que são fiéis a ti, cuida daqueles que obedecem à tua palavra. Ou seja, não é uma coisa assim generalizada, que hoje em dia há uma banalização da divindade. Deus, ele tem a obrigação de cuidar de todo mundo, independentemente do que você faça, você pode fazer tudo errado e Deus tem que se virar para vir arrumando as coisas. Não funciona desse jeito. Então a gente tem essa esperança que Davi, autor de vários salmos, disse, como nós estudamos em 1 Samuel, capítulo 17, quando ele vai enfrentar Golias, ele tinha essa certeza de que não estava sozinho. Ele diz para Golias: você vem com espada, com lança, com o que você quiser, mas eu venho aqui em nome do Senhor, e o Senhor entregará você na minha mão. Então ele sabia, ele tinha esperança de que na batalha da vida não está sozinho. Você crê que o Senhor está com você em todos os momentos da batalha da vida? Não abra mão disso. Não abra mão de que o Senhor está com você em todos os momentos. Salmo 16, 18.
Diz, quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram. Olha que sujeira, né? Quando o cara estava frouxo, morrendo, estava em dificuldade. Aí eles me atacaram. Porém, diz o texto, o Senhor me protegeu. Não foi ele que se defendeu, não foi ele que escapou. Ele está dizendo aqui, o Senhor me protegeu, né? E sempre quando nós estamos em dificuldade, o inimigo tenta tirar proveito da nossa fragilidade para vir com tudo. Quando você vai em Lucas, na tentação de Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus teve fome, né? Então a gente entende, ele ficou 40 dias, água, sem água, 3 dias a pessoa morre. Então água ele bebeu, né? Mas ele teve fome. E quando ele teve fome, quem aparece? O diabo. Oferecendo o quê? Pão. Ele estava com fome, não chegou dando carro, não chegou oferecendo outra coisa. Ele vai no ponto fraco. Então a gente precisa entender que quando nós caminhamos com o Senhor, Ele providencia todas as coisas para a gente. Sempre que atravessamos dificuldades, a primeira sensação que nós temos é a sensação de abandono. Isso é geral, tá? Crente, pastor, qualquer um. Você não é menos crente do que ninguém se na hora da dor você sentir assim, cara, Deus me colocou um pouquinho de lado. Deus me esqueceu aqui, né? Eu estou passando um sufoco e a primeira coisa que a gente tem, e lamentavelmente isso é algo que foi colocado na nossa mente, que advém do catolicismo, né? Que a gente migrou, né? O povo evangélico brasileiro, boa parte das pessoas nasceram católicas, foram migrando no curso, o pai, a mãe, o avô, etc. e tal, mas sempre traz essa questão da culpabilidade. Então, ou seja, as coisas que acontecem sempre por que Deus? São duas coisas que você fala, por que Deus e o que eu fiz para merecer isso? Né? São duas perguntas que saem de forma natural. E às vezes não fez nada. Deus está querendo trabalhar na sua vida. Ele está querendo forjar o teu caráter. Ele está querendo aprimorar o seu relacionamento com Ele. Ele está trabalhando na sua vida, né? Ele está moldando você, Ele está transformando você. E aí a gente não consegue ter isso, né? A gente, quando passa pelo sufoco, a gente tem a sensação de gritar e não ser ouvido. Quantas vezes a gente vê no Salmo, cara, Senhor, escuta a minha oração, inclina os teus ouvidos, Senhor, ouve o meu grito de socorro. Vários salmos, o cara é a sensação de quem não está sendo ouvido, né? E Davi sabia muito bem o que era passar por dificuldade. Foi perseguido pelo rei, imagina, topo da cadeia. Ele foi perseguido pelo seu filho, foi perseguido por pessoas também. Ele sempre passou por lutas, né? Mas aí ele conseguiu superar as adversidades, não pelas forças próprias ou porque ele tentou resolver alguma coisa, mas porque ele tinha certeza de que o Senhor era com ele. Uma certeza você precisa ter, que amigos podem te faltar, podem te abandonar, parentes podem te virar as costas, mas Deus estará com você todos os dias até a consumação do século. Amém? É muito bom a gente crer nisso. Hoje eu fiquei de babá do meu neto, a Helena tá no hospital, a Karina, mãe, né, ficou com aquele coração de mãe, ficou preocupada, né, que ela falou assim, poxa, o João tá sozinho lá com a empregada, né, então, pai, será que você poderia passar lá para pegar o João? Posso. Aí a Marisa foi para fisioterapia, 4 horas da tarde, aí fui, peguei o João, ficou comigo, aí tô morto, tô acabado, né, porque eu sou avô, velho, né, eu sou avô, já fui pai. De 3, sabe que é pai de 3? Vai pra praia? Já foi pra praia? Quem aqui é pai de 3 e foi pra praia? Então, aí você vai assim, 7 viagens, 8. Então você vai, pega um, carrega os 2 aqui, a esposa leva um, aí você vai e deixa o filho. Aí pega a barraca de sol, você cava, não sei o quê, pá, fica. Aí bota a barraca de sol, pega a cadeira, pega a piscina, enche a piscina. Aí você bota a piscina, você pega o balde, pega lá 12 baldes de água para poder encher o negócio. Aí você pega... Já tá cansado, não tá? É isso aí, velho. Aí pega o negócio, pega o brinquedo, pega não sei o que, bota não sei o que lá, pra lá. Eu ia jogar vôlei. Eu fazia tudo isso, já chegava aquecido para jogar vôlei, né? E aí o pior não é você chegar na praia, é você sair da praia, ok? Que aí é tudo o desmonte, né? E aí peguei o meu neto, aí fui com ele, aí carregando ele no colo, né? Peguei, vim aqui pro Open Mall. Aí fui caminhando, carregando ele no colo, até lá o Rio Design soltei ele, falei para ele andar, né? Para deixar o bichinho cansado, para quando o pai chegar ele dormir. Aí caminhou para cá, para lá, entrou dentro de loja, pegou pato, pegou esquilo, pegou não sei o que da loja lá. Eu vi que era de borracha, eu falei, bom, deixa, né? Depois de botar no lugar. Aí ficou, rodou, queria entrar naquele troço que tem no Rio Design, mas só criança de 3 anos. Botei ele em cima do balcão, a moça perguntou, quantos anos ele tem? Eu falei, 12. Aqui, 12. Falei, a criança tem 1 ano, né? Aí eu falei assim, tem 1 ano, né? Aí tá, só pode com 3 anos. Não, tudo bem, a gente
Só vai olhar aqui os elefantes, olhamos os bichinhos de fora lá, depois fomos para o parquinho do Milênio ali, tem um parquinho de playground, eu sou avô, não acompanho ele no parquinho, então não sei o que ele sabe, o que ele não sabe. E aí, escada, escorregador, solta o cara ou ele capota, não sei, né? Então, aí fica aqui, bota o escorregador, ele não subia escada, ele não sabia subir direito, que era uma escada difícil, aí ajudava ele a subir, bota no negócio, escora ele quando desce, aí ele corre para um brinquedo, corre para o outro, sobe, roda, não, pá, e foi o meu dia. A Marisa sentada no banco, olhando para mim, né? E falou, coitado, ele entra na casinha, sai da casinha, senta no cavalinho, sai do cavalinho, bota na gangorra, aí você é a gangorra, que segura ele com a mão e bombeia com a outra, né? Aí o nego olhou e falou assim, cara, esse cara aí, coitado, né? E aí fiquei com ele o dia inteiro, voltamos depois, viemos aqui para o Rio Design, e o seguinte, fiquei com ele o dia inteiro, ele não quis ir com ninguém. Ninguém. Todo mundo tentou pegar ele vovô, e o meu desejo é que você seja igual o João, meu neto. Mas que quando as coisas da vida vierem para tentar te pegar, você se lembre, Deus. Que você possa se lembrar de que Deus é aquele que pode ajudar você. Amém? Você crê nisso? Ele só foi com o boi, que é meu irmão, né? Que ele está acostumado, na hora que eu peguei assim, ele não foi com ninguém, não foi com Xedi, não foi com coisa, foi com ninguém. Aí eu falei, quero ver agora, eu já estava tirando onda, né? Que o vovô aqui é gostosão, né? Não vai com ninguém. Aí, bom, foi com ninguém. Ele chegou, fez assim, o moleque se jogou no braço dele. Fiquei triste, fui embora depressivo. Mas, então Davi sabia que a vida era composta de lutas, mas por sua experiência própria, ele pode afirmar que o Senhor era com ele. Ele podia afirmar que é Deus quem nos protege. E essa convicção a gente tem que ter, gente. É Deus que nos protege. Salmo fala, né? Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha os vigias, né? As pessoas que tomam conta, os sentinelas. Então Deus é que cuida de todas as coisas. É o Deus que nos livra das armadilhas e dos perigos. Você tem a esperança de que você não está sozinho nas lutas? Você crê num Deus presente na sua vida em todos os momentos? Aprenda o seguinte, Deus é Deus quando tudo estiver certo e bom. Deus continua sendo Deus quando tudo está dando errado. Ok? É por isso que nós precisamos estar em perfeita sintonia com Ele, para que a gente consiga superar as adversidades da vida. Segundo lugar, a gente aprende no livro de Salmos que nós temos um Deus que não nos deixa perdido, né? Um Deus que nos acompanha, um Deus que guia, um Deus que direciona, um Deus que aponta um caminho, um Deus que não deixa a gente sem direção. E aí o Salmo 24:12 diz, aqueles que temem o Senhor aprenderão com Ele o caminho que devem seguir. É o Senhor quem vai dizer o caminho que nós devemos seguir. E aí o que acontece? Hoje em dia, eu tive um bate-papo com os pastores, toda terça-feira a gente tem um bate-papo com os pastores, né? Eu pego a questão de liderança, eu pego pessoas, personalidades, livros seculares para trazer, não é só estudar a Bíblia, né? Às vezes Jack Welch, que foi considerado executivo do século, aí o Lee Iacocca, dentre outros, e aí fui falar sobre o líder dessa geração, porque mudou. Você que liderou aí na década de 90, já mudou, a liderança é outra. E não é só o tipo de liderança que mudou, os liderados também mudaram. O pessoal mudou. Sabe como é que funciona o pessoal de igreja hoje? Acontece alguma coisa que você não gostou aqui na igreja, você fez um troço qualquer, alguém falou assim, olha, você está fazendo errado, a pessoa muda de igreja. Eu saio, vou para outra igreja. É assim hoje, a igreja é descartável, tudo é descartável. Então, a pessoa falou comigo, não falou comigo, ou falou comigo, ou não respondeu meu WhatsApp, não sei o quê. As pessoas são assim, não tem mais esse lance de olhar para Jesus, não. As pessoas hoje são descartáveis. É assim no casamento, é assim nas amizades, você bloqueia, não é isso que faz hoje? Você bloqueia, você fala, não sou mais seu amigo, você corta o cara, tira do WhatsApp, como se o cara fosse morrer por causa... E tem gente que morre por causa disso, né? Tem gente que fica assim, fulano de tal me bloqueou. Grande coisa, pô, deixa bloquear, né? A pessoa morre, fica desesperada com esse negócio. Então, a gente precisa saber que Deus é um Deus que nos tira do beco sem saída, né? Muitas vezes a gente se perde, né? Eu já me perdi várias vezes, não existe coisa pior do que você estar perdido num determinado lugar e sem referência, né? Então, hoje em dia, a gente tem essa questão do Waze, né? Eu sou da época que a gente ia para Orlando, né? Acho que a primeira vez que eu fui a Orlando foi em 90.
E aí nós fomos em 90, mapa, amigo, mapa. Então você pegava o mapa, pega a rua, terceira rua, quarta, vira o mapa para poder seguir. Hoje você pega, bota no Waze, bota não sei o quê, né? Ele tem um demônio dentro do GPS, isso é claro que tem que ser exorcizado, porque ele tem alguma praga dentro dele, ele sempre erra, manda o negócio. Eu fico com raiva dele. Eu brigo com ele. Porque às vezes assim, fui fazer um casamento em Campo Grande, num canto lá. E aí ele pega, você está na Avenida das Américas, assim, pega para a direita. Aí você vai e pega para a direita. Tá lá, depois assim, volta para a esquerda. Aí volta para a esquerda. Eu acho que ele dá risada, o cara que fez. Ele fala assim, cara, e o otário obedece. Ah, é? Aí ele pega a direita, você pega, não tem nada. Aí volta para a esquerda. Aí, esquerda. Nada, você é reto, eu só segui na avenida, não tinha trânsito, não tinha nada. Mas o cara faz, acho que de onde? Deve ser um carioca que deve ter mexido nesse software aí, viu? Mas muitas vezes a gente recebe bons conselhos, boas orientações. Mas o problema é que nós somos teimosos. A gente tem dificuldade em ouvir bons conselhos. Por isso que existem aí os consultores que ganham maior dinheiro para falar o que você precisa saber, o que você sabe que você tem que fazer, mas você não faz. Então ele vai simplesmente dizer o que você tem que fazer. Então, quantos conselhos desperdiçados, abandonados, colocados de lado, né? E quando a gente desenvolve um relacionamento com Deus, né? E a gente caminha em direção a uma maturidade espiritual, isso me dá uma constância na minha forma de agir. Eu consigo ter equilíbrio. Se uma pessoa virar para mim e falar alguma coisa, não tem problema. Cristo é maior, eu olho para Jesus, não estou preocupado aqui. Eu não estou aqui por causa de A, B, C, eu não estou aqui para ser agradado. Eu estou aqui para adorar a Deus, eu estou aqui para aprender da palavra, eu estou aqui para louvar o Senhor. Então essa consciência que muitas pessoas às vezes não têm. É lindo saber que a gente tem um Deus que não deixa a gente se perder, né? Então hoje, voltando ao João, né? A gente caminhava com ele, então ele às vezes no shopping, ele vai embora. Eu tinha que soltar a mão da Marisa para poder correr atrás dele, para segurar. E aí você tem que pegar e dosar as coisas. Por exemplo, quando ele vinha aqui para o Open Mall, ele disparou, veio correndo, né? Ele tem 1 ano, tem a perna curta, né? Então ele foi correndo aqui com 1 ano, aí foi, só que tem um portãozinho, ali passa carro. E vinha um carro. Então eu já sabia que vinha um carro. Então eu fui, segurei a mãozinha dele, ele ia. E vinha um carro. Quantas vezes Deus tenta segurar na sua mão e você solta? Quantas vezes Deus tenta impedir que você seja atropelado por uma coisa da vida, uma desgraça, uma adversidade, mas você não segura na mão de Deus, você solta. É por isso que a Bíblia, aquela canção diz, né? Segura na mão de Deus e vai, né? Então é muito interessante, porque o João aí segura na mão, dá mão, João, mão. Aí ele vem e segura na mão, porque ele sabe que a gente vai dar segurança a ele, né? E da mesma forma, o que Deus espera é que você permita que ele guie o seu caminho, que ele direcione a sua vida, né? Mas e sempre precisamos aprender. Quem aqui deseja ser guiado por Deus aí, diga amém. A gente precisa ser guiado por Deus. Querido, o mundo nosso está de mal a pior. Sabe, quando você pensa que já viu tudo, rapaz, surge coisa nova, né? É um casal de lésbica que arranca o órgão genital do garoto para fazer ele virar transexual e faz uma cirurgia caseira. Como é que pega? Como é que tem coragem de fazer um negócio desse, cara? Pegar o quê? Bota álcool, higieniza o negócio, pega o quê? Uma faca? E fez o quê? Deu o quê pro menino de anestesia? Fala para mim. Quer dizer, como é que a pessoa dessa... Para pensar, isso é o mundo de hoje, tá, gente? Aqui, tem 15 dias que isso aconteceu. Então, esse tipo de situação tem tomado conta. Teve uma mulher agora que casou com ela própria, no cartório. Você tem noção? Ela casou, pelo menos é honesta, né? Porque tem muita gente que é egoísta, né? Mas ela assumiu, ela casou com ela mesma. E eu fico imaginando, cara, como é que é casar e no cartório casar com ela mesma. Gente, bota no Google, tá tudo lá. Que doença. Isso é uma doença, gente, isso não é normal. Né? A pessoa casa com ela própria, tem até nome disso, né? Então existe essa coisa de família, o cara que mora com 2 mulheres com um homem, e aí fica esse negócio, e a gente está vivendo nesse mundo. E se a gente não segurar na mão de Deus, a gente vai ser levado para caminhos errados, caminhos tortuosos, na maior facilidade. Né? Então seja guiado por Deus, porque Ele sempre vai apontar para você o melhor caminho e a melhor direção. É por isso que nós precisamos aprender a confiar no Senhor, sabe? Porque quando a gente tem intimidade com Ele, Deus fala, vai, você vai. Quando Ele fala, para, sabe? Você consegue andar em sintonia com aquilo que Deus vai te falando. Né? Eu, por exemplo, eu tenho por característica avançar.
Eu sou um bandeirante, eu sou o cara que sai derrubando árvore. Fala assim, ó, não dá para entrar por aqui. Eu falei, vem comigo que eu derrubo. E vou derrubando, vou abrindo caminho. Então eu vou até onde Deus mostra. Eu não sou um cara também que, eu vou fazer. Não, eu vou aqui, Deus fecha a porta aqui e eu paro. Eu não sou aquele cara que temo, aquele cara que vai avançando as coisas. Eu sou muito temente a Deus, muito temente a Deus. Então Deus aponta, Deus abre, eu vou, Deus fecha, eu paro, sem o menor constrangimento, porque a Bíblia diz que a porta que ele fecha, a porta que ele abre, não é isso? A porta que ele abre, ninguém pode fechar, a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Que Deus possa conduzir sempre a sua vida, os seus caminhos, os seus passos, as suas pegadas. Terceiro e último lugar, a gente aprende em Salmo que o estoque do amor de Deus é inesgotável, ele não tem fim. É lindo quando você lê, você pega no Salmo 136, e aí eu sei que o homem foi para o céu e o amor de Deus dura para sempre. Né? E o pessoal foi assistir o jogo no Maracanã, o Vasco, não sei o que, e o amor de Deus dura para sempre. E não sei o que, não sei o que, o cara brigou com a mulher e o amor de Deus dura para sempre. Né? As 40 vezes, ele tem uma frase, o amor de Deus dura para sempre. Não sei o que, o amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus dura para sempre. Então o Salmo 34:19 diz, é um salmo lindo, hein? Quer a sugestão? Anota ele, copia, coloca no painel do seu carro, coloca no espelho da sua casa. Não é um desses salmos famosos, não é um desses salmos top aí, 23, 121. Salmo 34:19 diz assim, os bons passam por muitas aflições, não é por pouca não, é por muitas. Mas o Senhor os livra de todas elas. Oh, aleluia, que coisa maravilhosa. Os bons, porque às vezes você fala, por que eu estou merecendo isso? Você é bom, porque você é bom. Não dizem que os melhores soldados recebem os maiores desafios? Né? Eu sou os soldados que vão na linha de frente, são os que são bons. São eles que são os caras que vão para cima. E aí Deus às vezes está trabalhando na sua vida. Ele vê o que ninguém vê. Ele vê potencial na gente. E aí diz aqui, porque as pessoas pensam que só os maus que padecem. Besteira. A Bíblia diz que o sol nasce para justo e injusto. Né? E aqui diz, os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Né? São muitas, mas livra de todas. Então, como é bom a gente ter essa certeza, né? De que às vezes Deus nos leva para o deserto, mas é Ele quem nos tira do deserto. Ele nos leva às vezes ao vale da sombra da morte, mas é Ele que nos conduz às águas tranquilas. E essa confiança nós temos que ter e não podemos abrir mão disso. Sabe, Deus tem um estoque de amor para derramar sobre a sua vida, né? A gente pensa, cara, Deus deve estar cansado de mim, deve ter sido porque eu fiz aquilo, ou porque... Mas eu quero dizer para você, a Bíblia, a maior definição sobre Deus é dada lá no final em João, lá 1º e 2º João, Deus é amor. Ele é amor. Ele não é outra coisa. Ele é amor. Pastor, mas eu sou um pecador. Ele ama você. Mas pastor, e a minha vida? Ele ama você. Ele ama você. O amor dele é tão grande que antes de você ter nascido, ele já tinha amado você. Que ele veio para morrer por você. Você não era nascido. E a Bíblia diz, ninguém tem amor maior do que aquele que se entrega, porque ninguém pegou Jesus. Ele se entregou a si mesmo, diz a palavra. Né? Então Deus nos livra de todas as aflições. E isso é uma certeza que nós temos que ter, a certeza do seu livramento. A certeza de que a aflição não é para sempre, mas é algo momentâneo, um dia ela acaba. Sabe como é que eu faço para sobreviver? Eu estabeleço metas de curto prazo. Quando eu corria 10 quilômetros, né? Tem artrose no joelho hoje, o máximo é atrás do João, mesmo assim capengando.
e aí eu corria 10 quilômetros, eu ia estabelecendo meta, olhava o prédio ali. Então, eu saía do mandala, eu dizia assim, chegar até a praia. Cheguei à praia, beleza, agora vou até passar do Golden Green. Passava do Golden Green, agora eu vou até ali, aqueles supermercados Zona Sul ali, depois, né? Vou até ali, agora eu volto. Aí eu olhava, agora eu vou até aquele prédio, agora eu vou até o Alfa, agora eu vou até chegar a passar a ponte. E estabelecendo metas de curto prazo, né? Para conseguir chegar, quando chegava, bateu 1 hora de corrida, né? A gente muitas vezes já quer ir pro final do filme. A gente quer que a coisa termine logo. Eu quero dizer que Deus não tem pressa. Ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Quando ele trabalha na vida de uma pessoa, ele não tem pressa. Davi foi ungido rei por Samuel. Ele assumiu o reinado de imediato? Não, demorou muito tempo para ele assumir. Sabe por quê? Porque Deus não tem pressa, ele estava trabalhando Davi. Davi foi perseguido pelo rei, perseguido por tudo antes de se tornar rei. A certeza é essa, de que a aflição, ela não é para sempre. Eu tenho falado aqui que o deserto é lugar de passagem, não é lugar de fixar residência. Você pode passar pelo deserto, mas não construa sua casa no deserto. Você tem experimentado o amor de Deus? Você tem experimentado o seu cuidado, o seu carinho, a sua proteção?